A paz do Senhor. Nas nossas meditações sobre as cartas pastorais, vimos 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Agora quero declarar uma carta pastoral pequenininha, mas que mostra coisas grandes, profundas da atuação ministerial, da expressão do Espírito Santo na vida do ministro, no relacionamento entre os servos e as servas de Deus, os cristãos, firmado na palavra de Deus, que é a carta de Filemão. É uma carta que só tem um único capítulo e 25 versículos. Então nós estaremos comentando e meditando nela, que servirá de edificação para as nossas vidas, para a tua fé, para o teu crescimento em nível espiritual e a participação maior e melhor na plenitude do Espírito Santo sobre a tua vida. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Na introdução, Paulo se identifica, Paulo declara que ele é o emissário da carta, e ele usa, em vez de ele usar apóstolo de Jesus Cristo, como ele usa as outras cartas, ele diz prisioneiro. Então ele está se declarando que ele não somente é um servo do Senhor Jesus Cristo, mas ele também foi preso, cativo pelo Senhor Jesus Cristo. Ele era totalmente entregue, submisso e ligado ao Senhor Jesus Cristo, como era um cativo e um prisioneiro. Ao ser vencido no campo de batalha, se tornava sujeito àquele rei que o venceu, a autoridade dele, e se tornava um servo. Então Paulo fala que ele era um prisioneiro de Jesus Cristo, um servo totalmente cativado pelo Senhor Jesus Cristo. Só que esse prisioneiro, esse cativo, aqui Paulo está falando literalmente e figuradamente. Literalmente, ele estava preso na cidade de Roma devido a ser um apóstolo de Jesus Cristo, um proclamador do evangelho, e estava aguardando ser julgado por Nero. Mas espiritualmente, ele era prisioneiro do Senhor Jesus Cristo pela graça, pela misericórdia e pelo amor que Jesus Cristo tinha na vida dele. Paulo foi ganho por Jesus Cristo. O amor de Deus, como ele fala em 2 Coríntios, o amor de Cristo nos constrange, envolveu a vida dele. Então ele tinha prazer de ser um prisioneiro de Jesus Cristo, aonde você vai ver também que ele usa essa palavra no capítulo 4 de Efésios. Você vai ver que ele fala ali que ele é um prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 3 ele declara a mesma coisa. Isso é muito importante para as nossas vidas, sermos presos de Jesus Cristo, sermos prisioneiros de Jesus Cristo, estarmos ligados a ele com as algemas do amor, da graça e da misericórdia dele em nossas vidas. E essa é uma prisão não contra a vontade, mas que envolve toda a nossa vontade e emoção para servirmos, andarmos cativos em Jesus Cristo, envolvido na esfera do amor. Aí ele fala que é Filemão, que Filemão era um cooperador dele. Alguém que provavelmente morava ou em Colossos ou em Éfesos, mas é naquela região da Ásia. Por quê? A mesma pessoa que levou a carta de Efésios, e de Colossenses também levou essa carta aí, tanto que você vai ver que ele cita até Arquipo, e lá, e na carta aos Colossenses, ele fala no capítulo 4 a Arquipo, diz o Senhor, que para ele avivar o ministério dele, para ele se aplicar ao ministério que o Senhor havia confiado a ele. E Arquipo aparece aqui. Então Filemão, ele era um computador. E a nossa irmã Áfia, provavelmente a esposa de Filemão. E Arquipo, filho de Filemão, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. No passado não existia templos, isso veio posteriormente, no século III, quando se começou a se fazer edificar templos cristãos, mas a igreja se reunia nos lares, nas casas, nos cemitérios, nas catacumbas de Roma, eles se reuniam em todo lugar, porque a igreja não é o salão, não é o templo, a igreja são homens e mulheres lavados, purificados pelo sangue de Jesus Cristo, nascidos de novo pelo Espírito Santo e que são edificados na comunhão e na virtude da palavra, recebendo crescimento espiritual na presença de Jesus Cristo, que celebram as ordenanças que Jesus Cristo deixou, com os dois sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor, e que desfrutam da plenitude do Espírito Santo e aguardam a promessa da volta de Jesus Cristo. Isto é a igreja. São homens e mulheres chamados para fora deste mundo e que estão sendo trabalhados, aperfeiçoados pelo Espírito Santo para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nas alturas e viver para sempre com o Senhor. Então as igrejas se reuniam nas casas, nas praças, nos áticos do templo, às beiras do rio, como Atos 16,
O importante é estar reunido em nome do Senhor Jesus Cristo, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, ministrando a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus e crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, na plenitude do Espírito Santo. Se tem um templo, glória a Deus. Se não tem um templo, glória a Deus, porque a presença, o poder e a expressão de Deus é a mesma na vida dos seus servos e suas servas. E no caso de Filemão, a igreja era na casa dele. Paulo ministra as bênçãos. A graça e a paz da parte de Deus e do Pai seja contigo, acompanhe sua vida e aqueles que estão em volta de você. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Olha o serviço pastoral e ministerial. Paulo, como apóstolo e pastor de Filemão, ele está declarando aquilo que ele havia aprendido, que ele havia contemplado e vivenciado com Filemão, e o resultado da vida de Filemão na vida de outros, se cumprindo o que diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, tens ouvido, confia a homens e a outros para que seja idôneo para essa grande obra. Então ele está dizendo: olha, Filemão, eu oro sempre por você, e eu oro agradecendo a Deus, glorificando a Deus, bendizendo a Deus, exaltando ao Senhor. Por quê? Porque eu estou escutando, o teu testemunho tem sido proclamado, anunciado, tem sido expressado, não somente o que? A tua maneira de ser, mas a tua caridade e a fé que você tem com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Quer dizer, a fé que ele tinha com o Senhor Jesus Cristo era forte, era poderosa, era viva a fé de Filemão, e o amor que ele tinha ao Senhor Jesus Cristo e aos santos que ele transmitia e compartilhava era muito forte, que isso estava se repercutindo. As pessoas tinham prazer de estar com Filemão, cultuar juntamente com Filemão e ser participante da comunhão com Filemão. Por quê? Porque viam a expressão na vida dele de fé e amor, e também recebi se tornavam participantes da mesma cobertura espiritual. O ministro, o servo e a serva de Deus que quer ser uma bênção na presença do Senhor, ele precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual, de um homem de Deus, de um ungido do Senhor, de alguém chamado num patamar espiritual, alguém que anda conforme a hierarquia, segundo os princípios e o padrão de Deus. Pode ter certeza, ele será bem sucedido, ele será próspero, ele será uma bênção, e vidas serão prósperas, abençoadas, e terão experiências e plenitude do Espírito Santo através daquele compartilhar, através daquele agir e do mover do Espírito Santo, como aconteceu. A graça que Deus derramou sobre Paulo, Paulo compartilhou com os ministros que andavam com ele, e Filemão fazia parte, e Filemão juntamente com Arquipo conseguia transmitir a mesma graça, a mesma comunhão, a mesma virtude àqueles que estavam, e o testemunho se repercutia, porque eles andavam debaixo da mesma pisadura, eles andavam debaixo da mesma comunhão, guardando os mesmos princípios e se tornando exemplo, como eles seguiam o exemplo do apóstolo Paulo. E diz aqui, Paulo ainda abençoando, diz: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Paulo fala: eu desejo que a comunicação, a transmissão, a expressão, a anunciação da tua fé seja eficaz, seja poderosa, seja energizada, dinâmica, pelo poder e a virtude do Espírito Santo, de tal maneira que gera um conhecimento de todo o bem, de tanto plano, propósito, a grandeza, a majestade, a glória que Deus nos concedeu por intermédio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e o Senhor Jesus Cristo nos dá o seu Espírito Santo, nos reveste com o seu poder para estar em nós, habitar em nós e manifestar a sua grande obra de salvação, libertação, transformação, preparando um povo para ele. Olha que coisa gloriosa que Paulo, como apóstolo, pôde ministrar e compartilhar sobre Filemão, já louvando a Deus pelos resultados no ministério de Filemão e liberando sobre Filemão uma bênção maior, uma bênção eficaz, uma bênção mais ampla, para que Filemão crescesse, progredisse e prosperasse. Não somente a fé, mas a plenitude do Evangelho em Jesus Cristo se expressasse, se manifestasse plenamente na vida de Filemão.
Por quê? Porque ele reconhecia em Filemão a vida de um discípulo, assim como ele era discípulo e seguidor de Jesus Cristo. Nessa comunhão, nesse trabalhar, nesse agir, nessa expressão e revelação de Deus por intermédio da igreja, nós crescemos e somos pessoas abençoadas e próximas. Quantas pessoas que não amam os seus pastores, quantas pessoas que não ouvem os seus pastores, e quantas pessoas que até mesmo procuram ser contra os seus pastores. Esses nunca vão crescer, nunca vão progredir, nunca vão ser participantes dessas realidades espirituais plenas e abundantes. Por quê? Porque tem um espírito de rebelião, tem um espírito de contenda, tem um espírito de divisão, e isso desagrada o Espírito Santo de Deus, que é um espírito de unidade, é um espírito de comunhão e de ligação. Como Jesus orou, tem que acontecer na nossa vida. Nós possamos ser um entre nós e um com Ele, assim como Ele é um com o Pai e se torna um conosco pelo seu Espírito Santo. Efésios 4 diz que nós temos que guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, nos amando uns aos outros e perdoando uns aos outros com humildade, na unidade do Espírito. Se você observar, Datã, Abirão e Coré eram homens de Deus, sacerdotes, líderes, anciãos, cabeças de tribos e dos sacerdotes, mas se levantaram contra o homem de Deus, Moisés e Arão, e tentaram dizer: nós também somos usados por Deus, o Senhor é conosco e o Senhor também abençoa as nossas vidas. Sim, mas debaixo do padrão e da hierarquia e do princípio que Deus estabeleceu. Eles quebraram o princípio. Sabe qual foi o resultado? A terra abriu a sua boca e eles desceram com corpo, alma e físico para o inferno. Eles pereceram, e quem foi que abriu foi Deus. Deus mandou um juízo, porque Deus não tolera a rebelião. Por causa de um espírito de rebelião, a terça parte dos anjos do céu caíram e tem trazido destruição, morte e prejudicado milhões e milhões de pessoas na face da terra, que é o diabo e seus anjos. E por causa deles foi criado o inferno, o lago de fogo e enxofre, para juízo na vida dele, como Jesus fala em Marcos capítulo 9, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. E esse espírito de rebelião introduziu o pecado na humanidade, que causa morte, moléstia, destruição e todas essas calamidades que nós vemos, e tem levado muitas almas à perdição, porque essas almas, inspiradas por esse espírito de rebelião, têm se levantado contra Deus, contra o princípio do evangelho, rejeitado o amor, a misericórdia de Deus e vivido na iniquidade e no pecado, e o resultado tem perecido. Por isso, se nós queremos seguir o exemplo de Deus, o padrão do reino de Deus, o princípio do Senhor Jesus Cristo, possamos ser humildes, submissos, discípulos, pessoas que guardam os princípios e os padrões de Deus. Os céus vai se abrir, a plenitude de Deus vai se derramar, a nossa fé, o nosso amor com Jesus Cristo e para com todos os santos vai ser amplo, vai gerar testemunho, atratividade para que vidas venham ser participantes, e a comunicação desta fé, desta bênção, dessa plenitude que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo será eficaz, será tão abençoado, tão próspero, que todos virão, não somente para estar conosco, mas para beber desta fonte, deste manancial que brota do trono de Deus, que é os rios de amor, os rios da água viva, o rio da graça, da unidade do que é ser família de Deus, edificado no fundamento dos apóstolos e profetas, como templo, morada e habitação de Deus em espírito. A igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus, tem que ser conhecido como povo do amor, como povo que ama e expressa o amor, porque o Deus que habita no nosso meio e realiza a sua obra é amor, como declara o apóstolo João. E aí Paulo diz assim, ó: tive grande gozo e consolação da tua caridade. Olha só. Porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Reanimado vem de ter nova alma, receber novo fôlego, um novo soprar, um novo vigor, revitalização. E Paulo está falando: Filemão, eu me alegro, eu me regozijo, eu me juro, eu me sinto fortalecido, renovado, reanimado, motivado. Quem está falando isso é um apóstolo de Jesus Cristo, é um homem que viu Jesus Cristo e viu o paraíso, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não era digno dizer.
É um homem que tinha experiências íntimas e profundas com Jesus Cristo. Mas a vida de Filemão, como discípulo, como cooperador, como homem de Deus que lutava ombro a ombro com Paulo, na vida de Paulo gerou gozo, consolação, porque ele expressava o amor, ele expressava aquela caridade. E não somente Paulo estava sendo receptivo e participante disso, mas ele fala assim, ó, o coração dos santos, quer dizer, o coração da igreja, o coração dos irmãos, das irmãs, o coração do povo de Deus está sendo reanimado, está recebendo uma nova vida e vitalidade por teu intermédio. Você está sendo um vaso para uso santo do Senhor e preparado para toda boa obra. Você está sendo um portador da presença, da vida e da virtude do Espírito Santo da tua vida. Como disse Jesus Cristo, vós sereis conhecidos como meus discípulos se amardes uns aos outros como eu vos amei. Que princípio glorioso! Nesses 7 primeiros versículos do livro de Filemão, da carta de Filemão, o Espírito Santo, ele abriu o coração de Paulo para expressar a experiência de Paulo e Filemão, e Arquipo e Áfia, e a igreja e os santos que se reuniam ali, e aqueles que tinham contato para nos mostrar o modelo, o padrão, o princípio, e o que é ser uma igreja viva, plena, gloriosa, ou como uma única frase, o que é viver a obra de Deus nessa terra. Jesus quer e vai realizar isso através de homens e mulheres dos nossos dias. E nós somos esses homens e mulheres chamados para viver esta realidade, para ser submissos à voz e aos princípios do Espírito Santo, a nos submetermos às autoridades espirituais, como os discípulos, reconhecendo os anciãos, reconhecendo aqueles que estão incumbidos ministerialmente como eles são, se são chamados por Deus, se são ungidos por Deus e se foram colocados na frente de uma obra e de uma atividade ministerial por Deus, é porque Deus colocou neles o seu voto de confiança, Deus colocou na vida deles o seu poder e o seu Espírito Santo, e bem-aventurados são aqueles que reconhecem, honram e andam junto com essas pessoas, expressarão as mesmas obras, crescerão e serão homens e mulheres que vão impactar uma geração. Serão homens e mulheres que aonde chegarem, a misericórdia, a caridade, a fé, a comunicação eficaz, a presença deles vai consolar, vai reanimar os corações, vai trazer vida e virtude. E todos vão falar, mas como que pode? Você vai falar assim, pode sim, porque esta palavra é fiel e verdadeira, digna de inteira aceitação, que Jesus Cristo veio salvar os pecadores, do quais eu sou o principal, e para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo revele e manifeste toda a sua longanimidade a todos quanto hão de crer nele para a vida eterna. Esta é a realidade da palavra de Deus. Uma carta tão pequena, uma carta tão pouco lida, e até mesmo que se passa desapercebida, mas quando você entra nela e começa a beber do que o Espírito Santo usou Paulo para escrever, para relatar a realidade prática, real, simples, que ocorreu nos tempos apostólicos, nós ficamos admirados, quebrantados, ficamos tocados, e muitas vezes até nos sentimos envergonhados, porque o padrão, a grandeza, a glória e a realidade que é o Evangelho sendo atuante e operante nos nossos dias, parece que está tão distante essa realidade, mas não está não. Jesus está conosco. Jesus habita em nossas vidas. Dele é o querer, o poder efetuar segundo a sua boa vontade, e que nós possamos dizer, eis-nos aqui, Senhor Jesus Cristo. Eu quero ser prisioneiro teu. Prende a minha vida nos teus laços de amor. Prende a minha vida com as tuas algemas da graça. Envolva a minha vida com as tuas cadeias da tua virtude, Senhor. E faça-me inundar com a tua presença, com o teu ser, com o que tu és. Senhor, que eu possa ser aqui nesta terra um discípulo.
Alguém que saiba, Senhor, aprender, respeitar e honrar e absorver da vida de homens e mulheres que estão caminhando na nossa frente nessa peleja, nesta batalha, e que tem angariado experiência, graça e virtude contigo, e que eu também possa receber o maior dos títulos. Esse é apóstolo, missionário, profeta, evangelista, pastor ou mestre. Mas é ser o que Paulo pôde declarar para Filemão, cooperador. Aquele que coopera, aquele que está ombro a ombro, aquele que caminha nas mesmas pesaduras, aquele que eu posso compartilhar as minhas lutas, alegrias, tristezas e júbilos. Aquele que transmite a mesma coisa que tem recebido, porque está ombro a ombro comigo. Jesus te chamou para ser um cooperador. Jesus te chamou para que você transmita e expresse essa mesma realidade, essa mesma grandeza, esses mesmos fatos em sua vida. Que a tua caridade, a tua fé em Senhor Jesus Cristo possa ser plena, comunicada e transmissível a todos os santos. Que a comunicação da tua fé, do teu conhecimento, da plenitude e da realidade do Evangelho possa ser eficaz em todos os momentos e circunstâncias. E que a tua presença, o teu agir, o teu serviço possa trazer gozo, consolação, amor e reanimar o coração daqueles que estão contigo e em volta de você. É o que eu desejo para a sua vida, na autoridade, no poder do nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que você continue meditando nesta carta e absorvendo essas realidades plenas e abundantes. Curta, compartilhe, se inscreva e continue sendo abençoado e recebendo as palavras de bênção para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.